Olá, sejam todos bem-vindos. Este é o Mistérios.com. Eu sempre trago para você uma história horripilante, uma história real que geralmente é enviada por nossos inscritos. E se você ainda não é inscrito, está esperando o quê para se inscrever aqui no Mistérios.com? Inscreva, não se esqueça também de deixar o seu joinha, compartilhe nossos vídeos. E também, se você tem uma história real, assustadora, ou um vídeo, uma foto, quer compartilhar com a gente, no final vai aparecer aqui nosso e-mail para você mandar para nós, tá bom? Hoje vou trazer duas notícias, assustadoras, duas histórias misteriosas. Galera, histórias que vão fazer você ficar aí com medo, com a pulga atrás da orelha. É isso mesmo. Você acredita em assombração? Acompanha comigo essa história que vai deixar você ficar aí com medo. Vamos falar hoje de uma fazenda de Serra Negra. Não é Serra Negra aqui no interior de São Paulo, mas é a Serra Negra de Aroazes, lá no Piauí. É isso mesmo. Essa fazenda é uma fazenda tombada pelo patrimônio histórico e ela é datada do início do século XVIII. Então faz tempo, hein, galera? Os mais velhos contam que o dono do casarão era um homem muito mau, né? Ele era muito ruim e ele maltratava também, principalmente, a sua esposa. A esposa, cansada de tanto sofrimento, resolveu escrever um bilhete para o seu pai para vir resgatá-la. Então o que ela fez? Ela envolveu, né, em um rolinho de linha pequena. Pegou o bilhetinho, envolveu um rolinho de linha pequeno. Então, o que ela fez? Naquela época, as patroas eram chamadas de sinhá pelas escravas. Então, a sinhá pediu para que sua mucama engolisse aquele rolinho, engolisse ele, pois cada pessoa que sairia lá daquele sítio, daquela fazenda, era revistada, galera. Então, ela engolindo aquele rolinho, ela não seria descoberta. Então, ela fez isso, né? Ela engoliu, e assim ela disse que sua mucamba sairia com outro escravo de carroça para comprar tecidos para a sua costura. Foi essa a desculpa que ela deu para o seu marido. Mas, infelizmente, a escrava não foi tão fiel no segredo e contou para sua mãe. Uma das escravas, mexeriquenta, aquela fofoqueira, escutou a conversa e contou para o senhor da casa. Então, ao descobrir tudo, o senhor da casa correu, olha só, ele correu a cavalo atrás da mucama e acabou encontrando ela. Ele arrastou essa negra até a casa e dizem que ele perguntou algumas vezes qual o nome da fazenda. Ele cerrou a negra viva ao meio, galera. Olha que maldade. Então, alguns dizem que era para resgatar o tal rolinho que a escrava engoliu. Por isso, alguns dizem, né, que ele cerrou ela ao meio para resgatar esse rolinho que estava com o bilhete. Então, daí em diante, o nome da fazenda passou a se chamar Serra Negra por esse motivo. Todos os escravos ficaram revoltados. Quando o senhor da casa morreu, dizem que os escravos o enrolaram em uma rede e sumiram com seu corpo. Outros afirmam que o próprio diabo veio buscar ele e levou direto para o inferno. Já algumas pessoas que já estiveram nessa fazenda
disseram que ela é pouco preservada e ainda pode ser visto alguns móveis. É uma fazenda grande e quando as pessoas entram nessa fazenda, sente como se estivessem voltando no tempo. Ainda por lá tem um clima muito sombrio, principalmente à noite. Deve ser um lugar bem aterrorizante. Alguns moradores que moram próximo à fazenda afirmam ouvir gritos, principalmente à noite, talvez de oriundos. Esses gritos talvez sejam da negra que sofreu essa morte tão cruel. Hein, misterioso, misteriosa? O que você acha disso? O que você acha? É uma lenda urbana, né? Mas até quando a gente pode imaginar se foi verdade ou se não foi? Se tudo isso aconteceu de verdade? Quando as pessoas, os antigos dizem, contam a história, é porque tem um fundo de verdade nisso daí. É verdade? Mais um relato para vocês. Um relato assim curioso, não tão assustador, mas deixa você pensativo. Sepultura da menina da pipoca. É muito conhecido lá em Mogi das Cruzes. Essa sepultura existe e está no cemitério em Mogi das Cruzes. É isso mesmo. E esta é uma das sepulturas mais conhecidas e também uma das mais procuradas no cemitério São Salvador em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. O túmulo da menina da pipoca. Na sepultura foi construída uma escultura em tamanho real, que seria a própria menina morta, a pequena Benedicta Georgina de Melo Freire, que morreu em 1879, aos 2 anos de idade, após engasgar com uma pipoca. Reza a lenda que Benedicta queria assistir da janela de sua casa a procissão em louvor a São Benedito, mas a sua família não permitiu, por se tratar de um santo negro. Olha que pecado, galera. Então, para distrair a menina, sua mãe a entregou um saco de pipocas. A menina então engasgou e morreu horas depois com um caroço de milho entalado na garganta. Na sua lápide está escrito: o sono da inocência, ou o sono da inocência, que está escrito naquelas palavras antigas, que o português era completamente diferente, mas na verdade está escrito o sono da inocência, por ter morrido por conta do preconceito racial de sua família rica. Regularmente, no Dia das Crianças, dia 12 de outubro, fiéis vão até a sepultura da menina da pipoca e fazem pedidos, deixando doces após alcançar a graça necessária. Muitos, inclusive, deixam sacos de pipoca como simbolismo de algo que a menina queria comer, mas não conseguiu. Benedicta foi irmã de Dona Yaya, que também teve uma história macabra e perturbadora em São Paulo. Morreu aos gritos após viver enclausulada dentro da própria casa por durante 40 anos. E aí, qual é a sua opinião sobre isso? Acho que foi uma coincidência, né? Não foi por causa disso que a menina, não foi um castigo, foi uma coincidência dela se engasgar naquele momento com a pipoca, né? Aqui na minha cidade também, eu tenho um fato muito semelhante com a da menina Benedicta. Só que aqui foram três crianças que foram mortas por um louco, né, conhecido como Bastião Orelhudo. E
Lá no cemitério aqui da minha cidade, cemitério de Bragança Paulista, você pode pesquisar, para você que não é daqui de Bragança, no cemitério da Saudade de Bragança Paulista tem os 3 túmulos das 3 crianças que foram mortas pelo Sebastião Orelhudo, ou o Tião Orelhudo, que depois de ser preso, depois de um tempo, ele acabou se matando na cadeia. É uma história muito conhecida da época, né? Tomou proporções assim nacionais, no Brasil inteiro ficou sabendo dessa tragédia. E até hoje as pessoas também vão a esse túmulo, ou a esses túmulos, fazem os seus pedidos e alcançam graças, e como forma de pagamento, né, da promessa, deixam ali bolo, balas, doces no túmulo dessas crianças. É ou não é uma história assim misteriosa, né? Bom, se você acredita, deixe o seu comentário. Eu acredito. E se você gostou também, não se esqueça de deixar o seu joinha, que é muito importante pra gente. E agora tá passando aqui nosso e-mail, tem uma história real, verdadeira, quer compartilhar com a gente, mande para nós. Forte abraço a todos e fiquem com Deus.